Repita essa oração durante 7 dias. Nós iremos agora para essa oração, que é 2 momentos. Um momento você ora comigo e outro momento eu oro por você. Preste atenção. Nós iremos para a oração e depois eu volto aqui para te explicar mais coisas e também passar a pregação aqui para você. Marque o seu joinha, o seu gostei, o seu like, se inscreva no canal e compartilhe agora. Vamos para a oração. Momento de oração. Momento de oração com o pastor Eliseu Lustosa. Repita assim comigo, amados. Senhor Jesus, neste momento, eu me coloco diante de Ti. Senhor Jesus, não coloco só a mim, mas também toda a minha família. Vem agora e revela-se a mim. Vem agora e manifesta a Tua glória. Senhor Jesus, primeiramente, quero renunciar e rejeitar todo o pecado, toda a iniquidade que eu cometi de feitiçaria, de bruxaria, de pornografia, de idolatrias, todo e qualquer desejo de coração, pensamento maligno. Senhor Jesus, eu rejeito agora os homicídios, os crimes, toda a violência praticada por palavra ou por ações que causaram danos em outras pessoas. Eu te peço perdão e renuncio agora da minha vida. Senhor Jesus, todas as vezes que eu me envolvi com práticas erradas, pessoas erradas, pactos, alianças, Senhor Jesus, eu quebro agora, rejeito todo o vínculo, me desligo agora de todo e qualquer demônio, do cosmo, do segundo céu, toda hierarquia demoníaca, sai agora, sai do meu corpo, solta minha alma, todo lixo, toda sujeira no meu DNA, eu expulso agora, eu rejeito agora, sai agora todo lixo espiritual. Espírito Santo, ativa agora o meu espírito, para que o meu espírito receba força para abortar. Toca agora meu ventre espiritual e traz agora a força que eu preciso para abortar a iniquidade, o fruto da iniquidade, os pecados, as maldições que se instalaram na minha vida, no meu casamento, na minha vida financeira, no meu ministério, na minha vida emocional. Eu rejeito agora essas maldições que não me deixam ser feliz, que não me deixam prosperar, que não me deixam romper. Eu tomo posse agora do sangue de Cristo Jesus, da herança remida pelo sangue de Cristo, e declaro agora: eu sou livre, eu sou livre. Espíritos familiares, agora eu vou de encontro a vocês. Eu sei que vocês estão me ouvindo. Eu sei que vocês vieram de gerações em gerações. Eu te rejeito agora. Eu declaro o teu domínio anulado da minha vida, da minha família. Eu declaro agora que anjos do Senhor, anjos ministradores, comecem agora a trazer a brasa tirada do altar. E da mesma forma que Isaías foi purificado, as suas iniquidades foram purificadas. Anjos de fogo, toquem agora em mim, em cada pessoa da minha família, e comece a queimar para remover toda iniquidade, todo pecado, toda maldição, a maldição que se estabeleceu em forma de doenças, enfermidades na pele, nos ossos, nos órgãos, enfermidades que não têm cura, enfermidades que trazem malefícios,
dores e também as enfermidades da alma, enfermidades, doenças psicossomáticas, esquizofrenias, loucuras, todo e qualquer quadro depressivo, de ansiedade, de nervosismo, de preocupação, eu rejeito agora. Sai agora. Espíritos familiares, saiam agora. Sai, demônios, da minha casa, da minha família, da minha geração. Senhor Jesus, contigo eu irei vencer. Então me reveste de força, para que nesses 40 dias ou mais eu possa ter a vitória, eu possa receber o milagre, eu possa ver a mudança na minha vida e na minha família. Senhor Jesus, eu quero mais de Ti. Então revela-se a mim de uma forma grandiosa, poderosa. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, gera em mim o fruto digno de arrependimento, para que eu possa realmente me arrepender. Não quero mais saber de remorso. Não quero mais saber, Senhor, de pecar e voltar para a mesma iniquidade. Eu quero sim a libertação completa. Então, traz o corpo de Cristo, o corpo que tem poder, o poder que transforma, aquele corpo glorificado, manifesta o teu poder para que o meu corpo físico, espiritual e a minha alma seja tocada agora com glória e que eu possa ser liberto, que a minha família seja uma bênção, que a minha família seja alcançada agora. Eu declaro arrependimento aos corações que ainda não te conhecem, que são resistentes, mas eu declaro agora que esses corações são quebrados e a minha família transformada para a honra e glória do Senhor. Eu creio e tomo posse e verei o milagre na minha vida. Senhor Jesus, se houver alguma maldição, alguma iniquidade que eu não confessei, que eu não renunciei, alguma doença, algum problema, algum ato pecaminoso que eu não renunciei, não rejeitei, nesta oração eu rejeito agora. Mas eu te peço, revela a mim, traz à luz para que eu possa, de fato, verbalizar e declarar o fim, declarar uma sentença encerrando essa maldição, esse problema, esse mal na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu querido e minha querida. Então, nesse segundo momento de oração, eu vou estar orando por você. Você também continue orando aí. Continue profetizando sobre a tua casa, sobre a tua família, para que todas as obras do diabo que estão operando, se manifestando na tua casa, na tua família, venham ser destruídas. Coloque diante do Senhor a vida do teu filho, da filha, do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, todo mundo que você acha que está sofrendo debaixo dessa influência maligna. E eu tenho certeza que durante esses 7 dias de oração, Deus vai se manifestar poderosamente. Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu oro agora por esse meu irmão, por essa minha irmã, para que seja desfeito agora toda maldição, todo ciclo geracional de repetições de iniquidade, repetições de maldições, todo o mal, meu Pai, que tem se manifestado dentro dessa família, na vida dessa pessoa que o teu filho e a tua filha está especificando agora, eu quero que o Senhor vá lá agora tocar essa pessoa. Senhor, quando nós falamos de família, estamos falando de pessoas que têm todas as suas áreas. Existem famílias, Deus, que o problema está no financeiro, no casamento, nas finanças, na saúde e, de fato, no espiritual.
O Senhor vai tocar em todos os âmbitos, em todas as áreas. Vai tocando agora, Pai. E vai desfazendo toda a obra do diabo. Eu declaro agora que esse ciclo geracional que se repete na saúde, com enfermidades, com doenças, hoje a ciência chama de predisposição genética, doenças que são passadas hereditariamente, quebra, Senhor. Doenças na pele, na carne, no sangue, nos ossos, nas juntas, nos nervos, nas articulações, doenças autoimunes, doenças degenerativas, doenças genéticas, doenças, meu Pai, que está afligindo essa pessoa, limitando essa pessoa. Doenças psicológicas, psicossomáticas, tristeza, angústia, depressão, solidão, Alzheimer, Parkinson, histeria, esquizofrenia, bipolaridade, demência, aspecto autista, nível 1, 2 ou 3. Senhor, depressão profunda, vai tocando e vai curando agora esse parente, esse familiar, e vai desfazendo essas obras agora, Senhor. Agora, no nome de Jesus, que essa pessoa que você ora pela tua casa, pela tua família, essa pessoa em específico agora, está sendo tocado e liberto agora. Toca, Senhor. E conforme a pessoa vai ouvindo essa oração, vai apresentando essa pessoa, seja nessa leva de 7 dias, ou então se ele já está repetindo, se ela já está repetindo mais 7 dias, e assim sucessivamente, eu profetizo que cada oração se intensifique a glória, se intensifique o poder, e vá quebrando essas fortalezas do mal. Senhor, eu quero determinar agora, que na vida financeira dessa família, essa casa, essa família seja visitada agora, tocada agora. Miséria, pobreza, dívida, falência, escassez, privação, humilhação, deserto, amarração financeira, trabalho, feitiço, encantamento, votos, pactos, rezas, benzas, rituais das quais essa pessoa participou ou fizeram contra essa pessoa, contra essa família, vai desfazendo tudo agora, Senhor. Tudo agora, porque eu profetizo que essa pessoa vai prosperar, que a prosperidade vai vir, que as portas vão se abrir financeiramente. Eu declaro que sobre a casa dessa pessoa, a miséria é que vai embora, a pobreza, a dívida, a falência vai embora. E tu e a tua casa, irmão e irmã, vão prosperar. Este povo vão prosperar. Senhor, desfaz todas essas obras e que no nome de Jesus esta família seja abençoada. Eu oro por essa família, meu Pai, para que os casamentos, os relacionamentos, eles sejam tocados também. Macumba, feitiçaria, encantamento, palavra contrária, praga que foi lançada, padrão de iniquidade, de prostituição, de adultério, de fornicação, que gerou um espírito de solteirismo, ou seja, uma pessoa que não consegue ficar com ninguém, é solteiro, solteira todo o tempo. Jesus, toca agora. Espírito de solidão, de abandono, de rejeição, de não conseguir ser feliz com ninguém, nós repreendemos agora. Espírito de morte, esse índice nessa família, de casais que a mulher ou o homem fica viúvo, que se repete. O índice no casamento em relação a divórcio e separação. Senhor, quebra essa estrutura maligna agora. Porque eu profetizo sobre esses casamentos ou relacionamentos que se tornem duradouros, felizes, e todo mal que tem se manifestado, toda amarração, todas as amarras do inferno sejam quebradas agora. E que no nome de Jesus, esta família venha a ser alcançada e abençoada agora. Toca, Senhor, toca. E todo espírito invocado, todo espírito mandado, toda amarração feita, encantamento, a magia, para o homem tomar nojo da mulher e a mulher tomar nojo do homem. Em nome do Senhor Jesus,
espírito maligno que recebeu, que foi pago, que tomou algo do mundo espiritual, uma oferenda que tu recebeu, para entrar nesse casamento e destruir tudo, acabar com tudo. Saia, solta, porque essa pessoa que está orando e a família estão sendo alcançados agora pela glória de Deus. E essa glória venha destruir essas trevas e essas obras do diabo. Senhor, eu declaro, meu Pai, que sobre a vida espiritual, todo vínculo, toda ligação, toda conexão com seitas, com religiões, com todo tipo de prática espiritualista ou espiritual que não professa Jesus Cristo como Salvador, que essa pessoa se envolveu com magias de seitas nórdicas, africanas, ocidentais, orientais, que não professam a Jesus. Eu declaro que toda essa energia maligna, que luta hoje contra, que atrapalha a bênção e o milagre na família, que essa força do mal seja quebrada agora, destruída agora, e que essa pessoa seja liberta, que a casa dessa pessoa seja liberta, que os parentes, os familiares que estão sendo alvos de oração agora, sejam tocados agora, e que o milagre seja realizado, porque Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu declaro agora essas obras desfeitas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, queridos, chegamos então aqui na quarta semana e você já sabe, né? Se você quiser encontrar os outros vídeos das outras semanas, você vem aqui nas descrições, o primeiro link nas descrições, onde vai estar escrito assim, ó, playlist dessa campanha. Aí tem entre parênteses, desfazendo as obras do diabo, e um link do YouTube grandão aí. Eu vou fixar nos comentários também para você, para facilitar a tua vida, e você pega os outros, faz a mesma dinâmica. Ora durante 7 dias, entendeu? Tem a primeira parte onde você vai repetir, a segunda que você vai ouvir, e sempre no final o estudo bíblico. E essa semana, então, eu dediquei para fazer uma aplicação para maldições familiares, né? E como nós temos aqui no canal postado já, eu peguei do ano passado, esse é mais recente, tá? Estudos bíblicos sobre isso, eu preferi, ao invés de gravar na igreja, eu preferi pegar esse que já está mais completo, que às vezes no culto, na igreja, irmãos, não dá tempo de eu pregar tudo que eu quero, né? E aqui no vídeo, na internet, quando é vídeo só para internet, fica mais fácil, né? Porque daí a gente grava, edita e a pessoa pode assistir quantas vezes quiser ou do jeito que quiser. Não, hoje eu assisto 20 minutos, amanhã mais 20 e assim sucessivamente. Fica mais fácil, né, do que o ao vivo no culto, né? Então eu peguei um vídeo que fala sobre maldições hereditárias do ano passado e vou colocar aqui para você como estudo bíblico dessa quarta semana, certo? E aí eu tenho certeza que isso vai edificar. Meus queridos, o Pix para você contribuir, fazer uma oferta voluntária em relação a essa campanha, ó, tá aqui nas descrições, tá bom? E eu vou deixar aqui também na edição do vídeo. No final do vídeo, quando terminar tudo, né? Inclusive eu vou deixar até a oração que eu faço nesse vídeo, que eu falo sobre maldições hereditárias, vou deixar também no finalzinho do estudo uma outra oração, que já é do vídeo, aí adiciona mais coisa, né? E no final de tudo, eu vou colocar para você aquela vinheta, caso você queira contribuir, abençoar, lançar uma oferta, devolver um dízimo, cumprir um voto, para você abençoar o nosso ministério, porque assim você nos ajuda muito, tá bom? Então, vamos lá. E não se esqueça do joinha, do gostei, do like, de me seguir lá no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosi. Durante o vídeo vai ficar só aparecendo aí. E também compartilhar e chamar outras pessoas para esse propósito de oração. Mas agora então, vamos ver o estudo bíblico sobre maldições hereditárias. Vamos lá? Para quem é que serve este propósito de oração? Então, eu vou te explicar agora. Você que já reparou na tua família
que coisas estranhas se repetem e agora está acontecendo contigo. Você observou que as mulheres da tua família não ficam casadas. Pode ser os homens também. São pais solteiros ou mães solteiras, com vários divórcios ou tentativas de relacionamentos. Você já reparou que da mesma forma que o seu pai ou seu tio, ou talvez da parte da mãe, as mulheres, na vida profissional teve processos de falências, de prejuízo, e talvez o mesmo está acontecendo agora com você. Eu não preciso nem entrar aqui no assunto, porque isso a ciência já está provando. A mesma enfermidade, a mesma doença que teve alguém da sua família, agora está acometendo você. A ciência já fala sobre isso, sobre a predisposição genética, ou seja, a possibilidade de você herdar a doença. Outra coisa que acontece muito são os comportamentos pecaminosos que os seus antepassados, seus parentes de uma geração, de duas, de três, de 4 gerações passadas praticaram e agora você está também praticando, ou durante um tempo da tua vida tu praticou. Meus queridos, pasmem você. Se eu for ficar dando exemplos aqui, a gente fica horas e horas citando exemplos. Mas eu quero, neste vídeo aqui, falar sobre espíritos geracionais. O que é que está por trás desses comportamentos pecaminosos e o que é que está por trás de maldições que vão se repetindo aí. Aí isso envolve vida financeira, amorosa, familiar, saúde, espiritual, envolve toda a tua vida. Ou seja, eu quero falar sobre os loops, repetições de coisas que acontecem na família. E se você quiser ficar para ouvir esta aula que está topíssima, fique até o final deste vídeo, porque no final nós iremos fazer uma oração abrindo um propósito de 21 dias de oração, incluindo esse vídeo aqui. O estudo bíblico já serve como o primeiro dia de oração. Depois eu irei postar aqui 20 dias de orações, ou seja, 20 vídeos de oração, para a gente quebrar esse ciclo, destruir esse loop negativo de sobre a família, mas principalmente da tua vida. Você vai orar ao mesmo tempo pela tua família, mas isso também vai ser quebrado na tua vida principalmente. Se isso interessa a você, eu já quero convidar você para se inscrever aqui no canal no YouTube, ativar o sininho das notificações. Se você está no Facebook também, seguir a nossa página aqui no Facebook, ativar as notificações da página também, tá? Para você ficar atento aí nestes vídeos que serão postados. Dependendo da época que você está assistindo esta aula aqui, este estudo bíblico, que representa o primeiro dia de oração, você vai vir aqui nas descrições, o primeiro link está escrito assim, ó, playlist desta campanha. Aí tem entre parênteses assim, ó, espíritos geracionais. Clica nesse link do YouTube grandão que tem na frente aí, porque é a playlist. Você vai encontrar todas as orações que já foram postadas. E é lógico, né? Marca aí o seu joinha, o seu gostei, deixa o seu like aqui agora, porque eu não vou falar mais disso. E começa a compartilhar e convide alguém para vir assistir essa aula. E quem sabe essa pessoa entra neste propósito de oração para quebrar estes ciclos malditos na tua família e na tua vida. Você pode fazer essa campanha diretamente só para você, como direcionar isso para uma pessoa da tua família, o teu filho, a tua filha, o pai, a mãe, o irmão, a irmã. Talvez você já é mais maduro na fé, tá vendo que os seus mesmos pecados e iniquidades e coisas negativas que aconteceram contigo, que você reproduziu, o seu filho, a sua filha está reproduzindo. Ou seja, essa campanha ela serve tanto para você como indivíduo, como também para alguém da tua família. Dito isso, então, vamos lá para a introdução. O que são espíritos geracionais? Preste atenção, o que são espíritos geracionais? Espíritos geracionais, meus queridos, são uma influência maligna, demoníaca, que visita as gerações familiares.
Essa influência demoníaca e maligna, ela vai se alimentar das iniquidades, reproduzindo o mesmo comportamento negativo, pecaminoso que os antepassados, e isso vai trazer o que o apóstolo Pedro diz na sua epístola, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13, uma recompensa, um galardão de iniquidade, ou seja, o espírito, a influência maligna vai se alimentar dessa iniquidade e, em troca, ela vai te dar uma maldição. Que aí tem a ver com saúde, financeiro, vida amorosa, espiritual, tem a ver com todas as áreas da tua vida. Nessa primeira etapa do vídeo aqui, da aula, eu quero mostrar para você aqui um modelo do Antigo Testamento aonde fica bem claro sobre essas gerações. Vamos ver? Vamos começar por aqui. O que significa loop? Loop é uma palavra em inglês que significa aro, significa um laço, significa um circuito, significa também uma sequência. Dentro de uma linguagem de programação, significa uma sequência infinita de um software. E eu já vou adiantando aqui para você, dizendo o seguinte: existe loops de repetições de derrota financeira individual. Acontece só comigo. Mas existe loops que acontece com um ou mais ou toda a família. E nesse primeiro exemplo aqui, nós iremos ver loops geracionais, que envolve toda uma família, uma nação, que é a nação de Israel. Nós iremos ver aqui 4 gerações ou mais, na verdade. 4 ou mais. E o texto que eu quero começar aqui é Joel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. E essa tradução é a King James atualizada, tá bom? Vamos ler então? Esta é, pois, a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel, nome que significa o Senhor é Deus. Versículo 2. Ó anciãos e autoridades, ouve o que vos tenho a dizer. E todos os habitantes de Judá, escutai, já ocorreu tal evento em vossos dias, ou mesmo nos dias dos vossos antepassados. Pois contai isso aos vossos filhos, e aos vossos filhos irão transmitir aos seus filhos, e os filhos desta geração vindoura. Olha só, versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador largou, o gafanhoto devorador comeu. Embriagados, despertai e chorai, todos os que bebei vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. A primeira coisa que nós notamos aqui nesse texto são 4 gerações para 4 gafanhotos. Os gafanhotos aqui são a representação da derrota financeira, dos espíritos que trabalham na vida financeira. Naquele tempo, então, naquele período, gafanhoto era uma praga, como hoje ainda em alguns lugares que chega e devasta tudo. E quem vive da agricultura, imagina o prejuízo que é. Então nós temos aqui, a primeira geração a geração dos anciãos. A segunda geração os filhos dos anciãos. E a terceira os filhos dos filhos. E a quarta geração, ele ainda nessa tradução aqui diz a quarta e a vindoura, ou as vindouras gerações. Então nós temos aqui 4 gerações. O que ele quer dizer nesse texto aqui é que em cada uma das gerações, o problema foi se agravando. Começou na geração dos anciões, depois se agrava na outra geração vem pior e assim sucessivamente. E já que nós estamos falando de loops, ou seja, de coisas repetitivas, você já percebe aqui que existe um loop. Só que um loop, irmãos, terrível.
cada uma dessas gerações, elas vão sofrer de uma forma pior do que a outra. É um processo contínuo de derrota e destruição. Eu coloquei aí no esboço para vocês sobre os 4 gafanhotos no original. Vamos lá? O primeiro é o gafanhoto cortador. O que ele faz? Ele corta, ele rói e ele martiga. Representa o quê? Pequenos prejuízos de maneira lenta, mas progressiva. O nome do gafanhoto cortador é Gazã, é a lagarta. Inclusive, eu já vou falando aqui também que essas são as 4 fases de um gafanhoto. Preste atenção. O segundo gafanhoto é o peregrino. Em outras traduções tem até migrador, né? Gafanhoto migrador. O nome já está falando, ele migra, ele sai de um lugar para o outro. São prejuízos que saem de uma área e vão para outra. Sai de um negócio e vai para outro negócio. Ah, não, começou a dar errado ali. De repente dá errado ali, dá errado aqui. Aqui você vê que ele parece que ele vai andando. No hebraico é a palavra arbe, significa aquele que rasteja. Inclusive, o propósito dele é deixar a pessoa rastejando. Vamos lá, o terceiro gafanhoto é o devorador. O nome dele também já fala. Esse é muito conhecido na igreja evangélica, é ou não é? Cuidado, olha o devorador. O devorador representa o quê? Prejuízos médios e grandes em curto tempo. Ele chega e rebenta com tudo. Ele chega e come, ele devora. É um gafanhoto que ele come rápido, porque ele é jovem, ele está na fase de crescimento. Eu não disse para você que isso também representa os 4 estágios da vida de um gafanhoto? Então esse gafanhoto aqui, ele está saindo da juventude para a fase adulta. E como ele tem que crescer e evoluir, ele vai comendo muito e rápido, tá? A palavra em hebraico, ialek, significa lambedor ou gafanhoto jovem. Então, pessoal, nós chegamos aqui então no 4º, que é o destruidor. O destruidor também, o seu próprio nome já fala tudo. Ele vem e destrói tudo. Ele representa o quê? Grandes prejuízos de uma vez só, sem ter como reparar. Sabe aquele baque que você toma? Um exemplo, acabou de vencer o seguro do carro. De repente, veio um acidente, ó. Pá, perda total. Lascou. Aí você fala, eu perdi todo o carro. Em hebraico é kazil, que significa o quê? Comedor ou consumidor. Ele vem para consumir tudo. Pessoal, só para a gente frisar isso na cabeça, tá? Olha só, o primeiro gafanhoto, então, um cortador. Pequenos prejuízos, pequenos cortes, né? Um juros aqui, uma coisinha ali. O segundo, então, é aquele que rasteja, é o peregrino, é o migrador. Esse prejuízo pequeno, médio, ele sai de um lugar, vai para o outro, né? Há um prejuízo aqui e outro ali. O terceiro é médio e grandes prejuízos, porque ele vem para comer, porque ele está numa fase de crescimento, de evolução, então ele vai comendo de médio a grandes prejuízos. Esse é o devorador. E por fim, o último, o destruidor. Prejuízo grande e às vezes total. É perder tudo. Inclusive a palavra de Joel aqui no capítulo 1, olha o versículo 5 para você ter a noção. Embriagados, despertai e chorai, todos os que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Eles estavam tendo prejuízos, perdendo muita coisa. O espírito que estava passando de geração em geração, eles estavam vivendo essas 4 fases e ainda assim estavam passivos. Como diz a expressão, a ver navios. Está vendo o barco afundar e não reage. Tem muitas pessoas assim, que está vendo a vida financeira indo de mal a pior, entra ano, sai ano, está cada vez pior. E fica a ver navios. E a palavra do profeta é despertai, vamos, chora, quebranta, busca. A bênção do vinho foi tirada da boca de vocês. E uma coisa eu que já quero deixar bem claro aqui, você não herda pecado e nem iniquidade de ninguém. O que você herda, ou melhor, o que é que vem visitar você é apenas um desejo, uma vontade, ou que a Bíblia chama de inclinação. Essa inclinação, essa tendência, está escrito, por exemplo, em Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 5 ao 8. Inclusive, em algumas outras traduções da Bíblia, essa palavra inclinação significa mentalidade. Pode ser traduzida como a mente voltada para a carne. Ou seja, está falando de uma mente doutrinada, de uma mente adestrada para se inclinar às paixões que a carne deseja. E como é que a gente aprende isso? Eu vou te mostrar aqui na edição. Você está reparando aí que eu estou colocando trechos de um outro vídeo. Esses trechos aqui que eu estou adicionando na aula, na verdade, irmãos, isso daqui é uma das 8 aulas que nós temos na Escola de Parnassá. Porém, na Escola de Parnassá, eu dou a ênfase mais para o lado financeiro. Aqui neste vídeo aqui, eu estou dando uma ênfase no geral, porque é um conceito que serve no geral. Se você quiser adquirir esse curso da Escola de Parnassá, que é um curso que está na plataforma chamada Hotmart, eu vou deixar o link aqui nas descrições, vai estar escrito assim, ó, Hotmart, aí tem um link. Clica nesse link aí, porque esse link está com a promoção de 50% nesse curso. São 8 aulas, inclusive a última aula é 2 vídeos, porque ficou uma aula muito grande. Então você vai ter ali pelo menos umas 11, 12 horas de estudo sobre esse conceito chamado de Parnassá. Pois bem, então deixa eu mostrar aqui para você sobre esta questão de como você é adestrado ou ensinado. Veja só. Porém, se eu ficar só falando aqui de Antigo Testamento, eu já sei o que os críticos, inclusive pastores que estão aí acompanhando esse estudo, vão falar. Ah, fica só embasando em Antigo Testamento? Como se a Bíblia não valesse, né? Como se os princípios espirituais mudassem. Continuam os mesmos. A diferença é que nós temos uma grande vantagem agora de ter Jesus como nosso advogado. Porém, nenhuma causa judicial e espiritual ela é liberada automaticamente, não, como o pessoal da graça acredita, não. Aceitou Jesus, foi batizado, não há mais pecado, não há mais condenação. E o cara continua enfermo, o cara continua destruído, o cara continua na miséria. Mas quando ele, continua assim porque ele não entendeu a graça. E tem um monte de gente que é doutorado em graça, que sabe de tudo. Eu conheço gente assim, que há muitos anos ainda, inclusive, prega bem sobre a graça, mas está na derrota, está enfermo, está com casamento destruído. Ixi, se eu for contar aqui as experiências que eu já tive com esse tipo de gente... Um pouquinho antes dessa pandemia aí, tem uma igreja aqui em Goiânia que prega muito sobre a graça, né? Talvez só de eu falar assim você já sabe quem é. Uma mulher que me acompanha indicou que um irmão, que é líder lá dessa igreja, viesse me procurar, porque ele estava num casamento de 25 anos e de repente a mulher pediu divórcio. Os dois eram um casal assim que amavam um ao outro. E essa mulher era uma intercessora dele, que já veio de uma outra teologia. Estava lá na igreja, inclusive, deles lá, entendeu? Mas ela entendeu que nas orações dela, nas batalhas dela, ela viu feitiçaria e macumba. E aí ela foi pregar e falar isso para ele. E ele não quis acreditar, por causa da teologia da graça. Eu não acredito que não há condenação, acusação, essas coisas não pegam mais em mim, porque eu estou na graça. Sou líder, eu prego, eu evangelizo, eu ganho almas. Macumba, que é isso? Mas ele chegou no nível que ele não tinha mais o que fazer. Foi me procurar. E aí a gente foi, o primeiro confronto, ele já chegou falando. Eu não acredito nisso. Por causa disso. Aí ele contou toda a graça dele. E eu falei, então por que a sua vida tá assim? Eu não sei, talvez é uma coisa dela. E fica tentando arrumar uma desculpa da mulher, E quando eu orei, eu tive o mesmo discernimento. Ele falou assim, eu não acredito não, mas eu vou seguir o conselho de vocês aqui. Eu vou pagar para ver.
Resumindo, fizemos uma campanha, batalha espiritual, e na hora das orações ele passava mal, ele suava, ele sentia algumas coisas ruins. Irmãos, 7 semanas de oração nós fizemos. Cara, na última semana, do último dia, a mulher veio para a igreja junto com ele de mão dada. Ela não queria saber mais dele e nem de igreja, era líder também lá com ele nessa igreja que prega a graça. E eles vieram para agradecer, porque Deus restaurou. Aquela feitiçaria, aquela macumba foi quebrada na vida dessa pessoa. E eu tenho certeza que você já se perguntou, ou está se perguntando agora, macumba pega em crente? E eu digo para você que pega. Como? Eu não sou lavado e remido pelo sangue de Jesus? Como que o mal ainda pode me tocar? Essa resposta eu já te dei. Foi a 3ª aula, quando eu fiz aquela dinâmica, cobrindo ali a luz com as trevas. A macumba, ela pega porque o nível de trevas que o feiticeiro, o bruxo e o ritual em si é mais alto do que o nível de luz, de glória que há em você. Aí a gente pode entrar dentro do conceito de guerra dos altares. Qual é o altar que está recebendo mais adoração? O altar da comunhão que o bruxo tem ali com os seus demônios, ou o seu altar, que às vezes está quebrado, desleixado, você é preguiçoso, você é passivo, você não jejua, você não ora, você não busca, você não entende que está numa batalha, você acha que funciona tudo no automático. Existem trabalhos e feitiçarias que são feitas contra a vida de um crente que não faz efeito nenhum, a pessoa nem sente. O outro lado gastou dinheiro à toa e perdeu tempo. Por que não pega em algumas pessoas? Porque o nível de glória que há nessa pessoa é tão alto que os demônios, quando vêm atacar, não conseguem, não atingem. Aí poderíamos fazer aquela dinâmica reversa, o nível de trevas sendo coberto com o nível de luz. Mas só de eu falar assim, você já começa a entender. Por que eu estou contando isso para você? Porque o diabo, meu querido, ele está pegando argumentos que há no mundo espiritual contra a gente para destruir a nossa vida. Então entenda uma coisa, a graça, ela não se manifesta automaticamente não. Tudo exige você recorrer. Tudo exige o seu exercício de fé. Essa igreja daqui de Goiânia que eu estou falando, eles pregam um nível assim que anula o exercício da fé. Você entendeu? Que é um pacote assim tão maravilhoso na teoria, só que na prática não é a realidade daquele povo. Eu sei que não é. Mas quando alguém questiona essa teologia deles, eles falam assim, não, você não entendeu, tem que entender melhor. Como se só entendesse e não fizesse nada, resolvesse alguma coisa. Quantos de nós não sabemos que se tem um buraco na nossa rua, pagamos impostos, aí nós somos os reclamões daqui, de casa. Não vai na prefeitura reclamar e pedir para aquele buraco ser tampado, não. Fica de casa reclamando. Você sabe que você tem o direito de ver aquele buraco tampado, só que você não pega o seu direito e exige que ele seja cumprido. Do mesmo jeito é o mundo espiritual. Você sabe que tem direito de quebrar tudo isso, de romper com todas essas maldições e viver uma vida boa, mas você faz isso com força, buscando, orando, exercitando a sua fé. Não é acreditando numa simples teologia que parece um conto de fadas, que você não precisa fazer mais nada, Jesus já fez tudo. Compre uma rede, descanse, fique em paz. E aí o texto que eu peguei do Novo Testamento é esse de 2 Pedro, que diz o seguinte, ó, mas esses, tá falando de uma classe de pessoas, tá? Mas estes, como animais irracionais, dos iníquos, tá falando daqueles que praticam a iniquidade e já estão no nível animalesco, porque a iniquidade, ela ativa esse lado nosso animalesco, ficamos parecendo uns animais que não pensam. Aí eu nem pensei, só reagi, foi por instinto. Quando você toma uma decisão por instinto, irmão, você age como um animal. Então cuidado com isso, tá? Tem que pensar direito antes de tomar uma atitude. Seguem a natureza, ou seja, a natureza deles, a vida deles, as iniquidades deles, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem. É forte isso aqui. Perecerão na sua corrupção, recebendo o quê? O galardão da injustiça. E aqui é a dispensação da graça, tá bom? Estamos na dispensação da graça. Pois tais homens têm prazer nos seus deleites cotidianos. Olha aí, é forte.
nódoas, são eles imáculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam. O que eu quero pegar aqui é só essa expressão, galardão da iniquidade. Esse pacate de Deus, essa visitação de Deus, é nada mais nada menos que dar para as pessoas a recompensa por desenvolver aquele ciclo de iniquidade. Então a palavra galardão aqui, no grego, misto, que significa pagamento, recompensa, salário. Olha a última que eu até coloquei em negrito aí. Punição. Injustiça, no grego aqui, adíquia, maldade, mal feito, por isso que tem aquela expressão malfeitor, erro. Inclusive também é traduzido como iniquidade, tá? Aí, para você ainda reforçar mais o seu entendimento, eu peguei aqui uma bomba. Novo Testamento, dispensação da graça, tá? Período agora, era apostólica. Quem tá falando é o apóstolo Pedro. Andou com Jesus, andou com o mestre, aquele mesmo mestre que diz, vocês que praticaram a iniquidade, parta de mim que eu não conheço vocês, não. Eu vou dizer, naquele dia eu vou dizer isso. Não vos conheço. Pedro, ele diz o seguinte, em 1 Pedro 17:18. Ora, se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada uma das pessoas. O nosso Pai, ele julga as obras de todo mundo, do universo todo, de uma forma imparcial, viu? Ou seja, sem ficar do lado de um ou de outro. Ele é assim. Olha, Novo Testamento, dispensação da graça. Procedeis com sincero temor, reverente, durante a vossa jornada terrena, a nossa vida aqui. Portanto, estais ciente de que não foi mediante a valores perecíveis, como prata e ouro, que fostes o quê? Resgatados. Olha, essa tradução é muito top. Resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido. Olha aí. E na tradução da João Almeida diz o seguinte, da sua vã maneira de viver. Aí tem uma outra tradução que fala o seu fútil procedimento. Então nós temos aqui, modo de vida vazio e sem sentido. Nós temos a outra expressão, fútil procedimento ou vã maneira de viver. Esse fútil procedimento, esse modo de vida vazio e sem sentido ou vã maneira de viver, como que eles adquiriram isso? O texto continua dizendo no finalzinho do versículo 18, legado dos vossos antepassados. Tá? Mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Jesus, como cordeiro sem mácula ou defeito algum. Então, aqui nós vamos aprofundar nesse texto no original. Essa expressão modo de vida que herdamos dos nossos pais já começa a trazer um entendimento seguinte. Eu vou explicar para você melhor ainda. Olha como eu sou bonzinho. Você é aquela pessoa, você é alguém que morou junto com aquele homem que eu dei o exemplo, que começou ali pequenos furtos. Você era o filho dele e aprendeu com ele. O ambiente proporcionou para você. Meu pai faz uns roubinhos, eu vou roubar também. Só que você fica muito mais esperto do que ele. Você herda essas inclinações. Você aprende isso com eles. E se alguém fala assim, aí a pessoa que não tem família aprende com quem? Não se preocupe. Vai aprender com quem ele se dá como família. Morou no orfanato com as pessoas lá, numa sociedade. Vai aprender de uma forma ou de outra. O ambiente, se é um ambiente de educação, a probabilidade da pessoa ser educada é muito boa. Um ambiente de consciência, a probabilidade também é muito boa. Não é uma regra. Sempre tem uns que saem dessa curva. É ou não é? Mas o ambiente, ele te dá muitas instruções. Eu disse aqui para vocês um tempo atrás, nas aulas anteriores, que o maior legado que os meus pais me deixaram não foi dinheiro, foi o evangelho. Então, eu posso dizer que eu recebi como herança espiritual os dons, o evangelho, a palavra, essa consciência cristã. Aprendi, foi um legado dos meus pais, que eu poderia não receber se eles não fossem tais pessoas. Dá para você entender? Mas vamos lá, vamos aprofundar aqui. Essa expressão no grego, modo de vida, que aqui na King James atualizada é modo de vida vazio e sem sentido. Na verdade é uma palavra só, essas tantas de coisa aí. Tá bom? É a palavra anostrofe, significa procedimento, significa conduta, maneira de vida ou estilo de vida. Então, nós herdamos um estilo de vida, viver os pais.
Aí isso é um conceito universal. Eu citei o exemplo financeiro, funciona para prostituição, funciona também para bebida, funciona para tudo, para coisas ruins e também coisas boas. Nós aprendemos com os nossos pais. Eu coloquei aí para a gente aprofundar mais ainda, olha só como que é interessante. O prefixo da palavra grega, aná, significa para cima ou para baixo. O sufixo, que é o restante da palavra, estrofo, significa virar. Juntando tudo isso, nós temos aqui o entendimento do quê? Virando para cima ou para baixo. O fútil procedimento, esse modo de vida errado, ele está dizendo aqui, é um sentido confuso, um sentido inverso, fora da posição correta, ou seja, é uma bagunça. Nós não usamos a expressão seguinte, ó, minha vida está de cabeça para baixo. É basicamente isso daqui. Pedro está dizendo assim, ó, esse procedimento que vocês receberam dos pais de vocês é que deixa a vida de vocês de cabeça para baixo. Jesus, o sangue dele nos resgatou, nos comprou disso daí. Olha que interessante. E já que a gente está falando de loop, de repetições, eu quero falar sobre o loop dentro do conceito musical. Por quê? Olha aí o que nós temos. O sufixo da palavra anostrofe é a palavra estrofo, que deu origem à palavra em português o quê? Estrofe. E aí eu coloquei para você, o que é uma definição de estrofe? É a divisão de um texto lírico ou épico, formado por um determinado número de versos que apresentam uma correspondência métrica, com um ou mais grupos semelhantes. E eu, que entendo isso, porque também teve Quando eu vim para Jesus, eu cantava rap, escrevia, e escrevo até hoje, só que parei, né? Lógico, não tenho mais tempo para isso. Eu sei o que é essa tal da métrica. Nós falamos muito. E eu coloquei um exemplo aí para você. Dentro do loop, o loop é uma repetição musical, uma batida. Tem uma batida diferente. Forma um loop. Pá, pá, pá. O loop musical. Vamos dizer que isso é a bateria. Aí eu tenho que preencher esse pá, 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 pá com letra. Eu escrevi aí uma rima com 5 palavras e 2 frases. Essas 2 frases, elas têm que encaixar certinho dentro do tempo do loop. E o que é esse loop musical? É a instrumental. Se eu tenho aqui um espaço no loop musical de 5 segundos, eu tenho que preencher aqueles 5 segundos certinho com palavras que tem que encaixar no final. Elas não podem ser uma palavra que eu vou me estender. Então a rima, ela serve para pontuar. Como eu escrevi para você, eu quero ficar rico, pastor. Olha a rima. Não ri. 5 palavras. E aí, para encaixar, eu tenho que criar uma frase com mais 5 palavras que venha encaixar. Aí fica mais ou menos assim, ó. Eu quero ficar rico, pastor. Então vai orando com fervor. E por que eu estou dizendo isso para você? Que da mesma forma que essas palavras que preencheram o loop musical, a batida da música, é a vida das pessoas, o comportamento, os procedimentos que vão completando um loop. Aí, você lembra o que é o loop? É a repetição. Às vezes, nas vidas das pessoas, miséria, miséria, miséria e pobreza. Pronto, preencheu uma frase. Aí a outra frase, o diabo diz a mesma coisa. Miséria, miséria, miséria e pobreza. Agora repete tudo isso. Miséria, 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 pobreza. Miséria, 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 pobreza. Aí a tua vida virou um rap assim. Não ri. Um loop assim. E não é esse loop que Deus quer para você. Nós vamos criar um novo loop. Um loop de bênção, um loop que não vai parar na tua vida, vai continuar na vida das outras pessoas da sua família, vai passar um loop de bênção, 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 e assim vai. Amém? Esse povo do curso deve estar pensando, esse pastor é louco. Pois bem, pessoal, vamos sair do rap, vamos voltar aqui para o estudo. Ó, a palavra legado é patros paradotos. Eu já preguei isso tanto que essas palavras já estão decoradas na minha cabeça, tá? Como eu falo muito sobre libertação, a gente tem que ter esse entendimento na ponta da língua para falar para alguém, para instruir alguém, tá? Então, essa palavra significa transmitido pelos pais ou ancestrais. Significa também uma tradição, inclusive dentro do entendimento aqui, uma tradição passada, né? Significa
herdado do antepassado ou dos antepassados. Novamente, para aprofundar mais ainda, eu peguei o prefixo da palavra patros, que no caso aqui é o patro, que essa primeira palavra aí, patro, significa no grego pai. Aí o sufixo paradidumi significa passado adiante. Juntando isso tudo, o que significa? Aquilo que os pais passam adiante. Então, a palavra legado é isso, aquilo que os pais passam adiante. Então, o estilo de vida, o comportamento, as atitudes, às vezes, vã, iníquas, perversas, pecaminosas, que os pais passam, são as iniquidades, que geram o quê? Um argumento no mundo espiritual. E como ninguém quer quebrar, o mundo espiritual da maldade, através do diabo, cobra aquilo no mundo espiritual. Cobrou do pai, vai cobrar do filho e vai cobrar das outras gerações, se nós não nos levantarmos para intervir nessas situações. E não é só oração, meus queridos, é posicionamento também. Não é só acreditar que através de oração isso vai resolver, é posicionamento. É resgatar, não é só você saber e crer nisso. É saber, crer e agir desta forma. É pegar essa revelação e desenvolvê-la na sua vida, ok? Não é como os irmãos da hipergraça aí. Não, só entenda isso e creia nisso. E faça o quê? Nada, não faz nada. Jesus já fez tudo. Agora você vai ver que no automático vai funcionar. Conversa. Josué, eu não disse para vocês que foi ele que foi lá e fez com que a promessa de Deus se cumprisse na geração dele? 600 anos depois que Abraão tinha pisado lá na terra, e Deus fala, essa terra aqui é de vocês, só que eu não posso dar ela, porque ainda a medida dos amoreus não se encheu. Vai chegar o tempo que isso vai acontecer. Se fosse nos dias de hoje, com essa teologia da graça, Josué diz assim, então vou... Agora esperar, porque chegou a quarta geração. Agora a gente vai esperar e Deus vai matar todo mundo e a gente vai entrar. É isso? É Deus que vai fazer? Ou é eles que têm que pegar a espada, ter as estratégias e pegar aquele direito que eles têm de tomar aquela terra? A terra é deles agora, por direito espiritual. Eu pego esse direito espiritual e começo a fazer com que ele seja real na minha vida. Para isso, eles pegaram espada, tiveram estratégia, fizeram um monte de coisa. Dentro dessa realidade, dessa visão que eu tenho direito e vou lutar por ele, é que eles viram a mão de Deus operando muitos milagres, como os muros de Jericó, caindo sobrenaturalmente, e muitas outras coisas que aconteceram. Aí você começa a entender. Tem uma parte que eu tenho que entender, tem uma parte que eu tenho que me posicionar e principalmente agir agora. Pois bem, estes fúteis procedimentos ou essa vã maneira de viver, como viveu os nossos pais, é que são as iniquidades. Meus queridos, e são as iniquidades que ativam as maldições. Vamos ver? Olha aqui que eu preparei para vocês aqui. Êxodo capítulo 34, do versículo 5 ao 7. É quando Moisés está lá no Sinai para receber as tábuas da lei, os mandamentos. Olha a revelação que ele nos dá. Diz o seguinte a palavra. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e em verdade. Preste atenção agora. Que guarda, ele mantém a beneficência por milhares. Sabe o que é isso? A bênção, ela vai, ela alcança, ela é transmitida por 1000 gerações, ok? Olha só, que perdoa a iniquidade, lembra do conceito? Pecado, transgressão e iniquidade que eu falei? Agora nós iremos aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Mas vamos lá, ó, que perdoa a iniquidade, ele perdoa. Ele perdoa também a transgressão e o pecado. Só que o texto vai dizer assim, ó, que ao culpado ele não tem por inocente. O que ele faz? Ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu vou refrescar sua memória. O que é um pecado? Um pecado é aquilo que você praticou, talvez na época da ignorância, não sabia. De repente você conheceu a verdade e não, aquilo é pecado, não faz mais. Você nunca mais fez.
A transgressão talvez é esse mesmo pecado. A transgressão, o que é? Você sabe que aquilo é pecado e vai lá e a si mesmo faz. Lembra que eu citei para você o sinal vermelho? Você sabe que é errado furar o sinal vermelho. Você pode tomar uma multa no trânsito. Mesmo sabendo, você vai lá e faz. A iniquidade é todos esses dois em um nível superior, infinitamente pior, meu irmão. A iniquidade, que é aquela palavra que nós estudamos, avon, já é o nível de pecado que perverte, que vicia, é um pecado que gera na vida da pessoa uma distorção da imagem. Não sabe as vestes, não sabe a identidade que eu tanto falei para vocês. A iniquidade nos deixa parecido com o reino das trevas. O propósito do diabo, através da iniquidade, é fazer com que a imagem das pessoas, do espírito humano, seja como a imagem dele. A iniquidade é que faz os demônios nos adotar, para que os demônios vivam em nós. Aquele mesmo entendimento que Jesus passa para os discípulos, eu quero que vocês sejam um só comigo. É isso que o diabo quer também, irmãos. Que nós sejamos um só com ele, a ponto de nos tornarmos a imagem e a semelhança do capeta, do capiroto. Como é que ele faz isso? Pelo poder da iniquidade. Você percebe aqui no texto que Deus ele não visita, olha a palavra no original aí, pacat, significa o quê? Castiga. Deus ele não castiga quando você peca, nem quando você transgride. É quando você reproduz ciclicamente a iniquidade. É quando a iniquidade já se torna um estilo de vida. E nós vamos falar isso mais na frente aqui agorinha. Eu não coloquei no esboço, mas eu vou citar para você. Lembra de Mateus capítulo 7? Quem é que vai ficar de fora? Jesus diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vocês que praticaram a iniquidade. Pode falar que ora, que opera milagres, que desenvolve um monte de coisa. Tem iniquidade? Está errado. A iniquidade, queridos, é um poder das trevas tão terrível, faz com que a graça ela seja banalizada. E existe uma teologia que nós precisamos de resgatar, que é pouquíssima pregada porque é polêmica. É Jesus, ele tipificando a figura do bode Azazel. Não dá tempo da gente citar aqui, porque senão eu deveria gastar uma aula só para falar disso, mas você pode procurar no meu canal, que lá nós iremos passar para você essa história. Eu já preguei isso algumas vezes, tem alguns vídeos gravados sobre isso. Vou colocar na tela um nome da qual você pode pesquisar, com a thumbnail, que é a capa do vídeo, e você pode ir lá assistir esse entendimento, tá? Mas voltando aqui, quando a gente entende que Jesus não só é o Cordeiro de Deus que remove e tira o pecado do mundo, quando a gente entende que além de Cordeiro de Deus, ele é o bode emissário, ele leva, ele carrega, ele leva embora as iniquidades, aí a gente tem uma outra revelação. Não só perdoar pecado, mas também pegar as iniquidades e removê-las. Inclusive, nesse vídeo que eu indiquei para você, você vai entender que Jesus ele devolveu as iniquidades para quem era de direito. E é forte a revelação e polêmica também. Por isso que os pregadores não querem aprofundar. O sacerdote, quando ele sacrificava 2 bodes. E é sobre esses 2 bodes. Jesus tipifica tanto o Cordeiro de Deus como o bode emissário, tá bom? Mas ainda falando sobre 4 gerações, sobre os loops e ainda sobre iniquidade, nós temos aqui uma passagem conhecidíssima também, que é de Gênesis 15:16. O próprio Abraão, pisando na terra prometida, ele chegou na terra, irmãos. Ele estava lá, só que ele ainda não poderia tomar posse da bênção. Por quê? Porque Deus ele é justo, sabia? Ele é o justo juiz. Ele não tira alguém de um lugar a não ser que haja argumentos contra. Olha isso aqui, é uma revelação profunda. A iniquidade, ela gera um argumento contrário a você. Abraão estava pisando na terra da promessa, mas ele não poderia morar ali ainda, porque já tinha pessoas morando lá. E quem era que estava morando lá? Vamos ver aqui. Deus diz para ele aqui em Gênesis 15:16: a tua 4ª geração, em outras palavras, voltará ou tornará para cá. Porque a medida, olha o exemplo, porque a medida da iniquidade dos amoreus ainda não está cheia. Essa palavra iniquidade também pode ser traduzida como injustiça. Deus já está visualizando quando é que essa medida de iniquidade dos amoreus que estavam ali na terra iria se encher, iria gerar um grande argumento a ponto de Deus tirar eles daquela terra e dar
para Abraão. Ele não poderia fazer aquilo agora. Ele tinha poder para fazer? Tem. Mas Deus, contrário de que muitos pensam, ele é o justo juiz. Ah, mas os amoreus nem eram gente de Deus, eles adoravam os demônios, mesmo assim. Por isso que você começa a entender que isso aqui é conceitos universais. Independente se é crente ou se não é, Deus ele é o juiz do universo. Ele não julga um ímpio e um crente de formas diferentes, não. São iguais. A diferença que eu e você que temos a fé, que temos Cristo, é que nós temos um advogado, que nós temos a quem recorrer. E às vezes o mundo, no caso aí os amoreus, não tinha ninguém para defender eles. Nem os deuses dele poderia defender. A tradução da King James atualizada desse mesmo versículo diz o seguinte, ó: depois de 4 gerações, os teus descendentes retornarão para esta terra. Isso aconteceu, irmãos, 600 anos aproximadamente depois disso daqui. Quando Josué entrou na terra prometida e foi conquistando. E você sabe, Jericó, Ai, isso aconteceu naquele período. E ainda teve batalha, guerra, teve que expulsar eles de lá. Portanto, não expulsarei os amoreus até que eles se tornem tão malignos, olha essa expressão, até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Olha essa tradução, tanto que é diferente da João Almeida, que é a Bíblia tradicional que a gente usa. Aí, abaixo eu coloquei outras traduções, tá bom? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais nesse entendimento aqui. O que é essa medida completa, essa medida de iniquidade, ou a medida está cheia? Eu coloquei aí a palavra cheia ou completa, que vem da raiz semântica de shalom, inclusive, tá? Que é a palavra shalem, completo, seguro, em paz, inteiro, perfeito. Olha o sentido figurado dessa palavra. Irmãos, por que eu gosto de colocar o sentido figurado das palavras aqui nos estudos que eu faço e nas pregações? O sentido figurado é o seguinte: eu quero descrever um microfone. Aí eu chego e falo num texto, ó, isso é um microfone. Mas o que estava na minha mente quando eu estava vendo aquele microfone e resolvi escrever sobre o microfone? Aí vocês podem imaginar o seguinte: esse é o sentido figurado. Não, o microfone tinha uma espuma. Olha aí. Não era um microfone lapela. Eu falei só microfone. Mas o que tinha na minha cabeça? Não está no texto. O sentido figurado é para isso, entendeu? É para dar a ideia ao leitor de como ele estava pensando na hora. A imaginação do escritor, quando ele estava escrevendo aquilo, é colocado no sentido figurado. Então, o sentido figurado de cheio, completo, é algo de todo o coração, quando está cheio. Cheio o quê? Completo. Ou totalmente dedicado. Olha como o sentido figurado ele se encaixa com o entendimento correto da palavra. Aí, entendendo então o sentido figurado, se a gente fosse traduzir pelo sentido figurado da palavra, olha aqui, eu vou pegar do João Almeida, tá? E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça, da iniquidade, não está completa. Em outras palavras, seria assim, ó, a 4ª geração voltará para cá. Porque eles ainda, eles quem? Os amoreus, não estão totalmente dedicados a pecar. Ou, a gente pode usar os termos que eu coloquei aqui no sentido figurado. Totalmente dedicados eu já citei, né? Então, é porque o coração deles ainda não estão totalmente cheios de iniquidade. É só quando tiver totalmente cheio. Você pode entender também como um copo com água, que vai enchendo, 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 e quando transborda, Deus vem para julgar. É assim que funciona. Em outras palavras, Deus estava dizendo o quê, meu querido? Eu não posso tirar os amoreus daqui, porque o coração deles ainda não estão dedicado totalmente ao pecado. Ou seja, isso iria demorar quanto tempo? 4 gerações. Por quê? Porque uma geração vai piorando da outra. Agora, para a gente aprofundar mais ainda, é necessário você entender que a iniquidade ela é um argumento contrário a você no mundo espiritual. É como um documento que o diabo apresenta no mundo espiritual para pedir a tua cabeça, né? Entre aspas. Vamos ver? Eu anotei aí para você Zacarias capítulo 3, que inclusive nós falamos já desse texto aqui, mas olha só
como funciona o tribunal de Deus. Aí, no caso, é o Antigo Testamento, tá? O que diferencia do Novo e do Antigo Testamento é esse segundo aí. Você vê que eu coloquei, não vou ler o texto não, pra gente ganhar tempo, tá? Eu coloquei aí, ó, o sacerdote Josué representa o povo, representa eu e você, diante do tribunal, diante do trono. Nós temos aí o anjo do Senhor que vai defender Josué, tá? Inclusive eu coloquei uma coisa só que eu quero chamar a atenção para você. Quando o anjo diz assim, ó, o Senhor te repreenda. Você vê que eu coloquei a tradução da King James atualizada e lá tem a palavra no original, ó, ganhar, repreenda, né? Essa palavra aí, ganhar, repreenda, também significa Deus te reprove, o Senhor te repreenda, o Senhor reprove você. Reprovar o quê? É pegar as provas que você tem e dizer que elas são inválidas. Então, repreender aqui não é aquele entendimento de expulsar o demônio, não. É as provas, deixa eu pegar aqui os papéis, ó. O diabo está aqui com a lista de pecado e iniquidade, ó. Ele fez isso, ó, eu quero destruir a vida financeira dele por causa disso, ele roubou ali, ele não para, e eu talvez até recebi um trabalho, ou o concorrente dele mandou eu fazer um trabalho, eu vim aqui eu tenho que pedir a permissão do Senhor primeiro. Quero apresentar que ele não se arrepende, tá aqui, ó. Aí Deus pega todas essas provas e rasga. Então isso é reprovar. Até o terceiro personagem aí diante do tribunal é Satanás, que inclusive a origem ou a raiz semântica da palavra Satanás aí significa opositor, acusador. Aí eu coloquei entre parênteses aí, ele representa o promotor de justiça. No tribunal, o promotor de justiça, ele é o cara que é o mais odiado, que ele veio para acusar, ele veio para querer a prisão daquela pessoa. É assim. E em quarto, o juiz, o justo juiz, que é Deus, né? Para nós aqui que estamos na dispensação da graça, para nós que temos aqui o nosso advogado, a figura do anjo aí é representada por Jesus. Ele é o nosso advogado. Você está percebendo até agora que é a iniquidade, ou seja, o comportamento pecaminoso, repetitivo, que inclusive Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, que quem vai ficar de fora do reino é vós que praticardes a iniquidade, ou seja, praticar é uma prática contínua, né? Uma das coisas para você identificar as maldições na tua vida é identificar as iniquidades. Ou seja, por que isso está repetindo na minha vida? Talvez tenha a ver com o que fizeram no passado. Você foi doutrinado ali, vendo, observando, aprendeu. Isso se tornou um costume, isso se tornou para você cultural. Inclusive, pega essa palavra cultural, ou seja, o que uma sociedade cultua. Então, existe uma cultura, assim, de iniquidade. Não dá tempo da gente entrar nesse ponto. Mas essa expressão cultura é algo voltado totalmente à espiritualidade de um povo. Em vídeos passados dessa mesma campanha, desse mesmo propósito, em alguns anos aí atrás que eu fiz, eu falo lá sobre a história de Davi. Eu vou detalhar a história de Davi nesses vídeos antigos. Porém, agora aqui, eu quero dar um resumão, porque eu quero falar de um outro personagem que é José do Egito. Vamos dar uma resumida na história de Davi. As iniquidades na vida de Davi, do rei Davi, sempre estiveram expostas para todo mundo. Porém, o galardão da iniquidade começa na vida dele aqui, ó. Primeira coisa, Davi mata o seu melhor amigo, Urias, para ficar com a mulher dele, que no caso era Betseba. Onde está escrito isso? 2 Samuel 11, do versículo 1 ao 4. Segunda coisa, quando Davi então fez isso, mandou matar praticamente Urias, no mundo espiritual, a justiça, o tribunal se arma, eu imagino o diabo acusando, não, eu quero Davi, eu quero ele. Aí, o que acontece? O profeta Natan vai lá no palácio falar com Davi, e chega para Davi e conta uma história para Davi. Davi tinha 2 homens. Um homem poderoso, rico, e um senhorzinho humilde. Esse senhorzinho humilde, ele tinha uma ovelhinha. Sabe o que acontece, Davi? O rico, o que tem muito dinheiro e muito poder, resolveu dar uma festa. Esse homem rico tem muito gado, tem muita ovelha, tem muito boi, tem muito tudo. Sabe o que ele fez, Davi? Ele foi lá e tomou a única ovelhinha desse senhor pobre para dar de banquete na festa deste
rico, desse milionário, que ele nem precisava fazer isso. E o coitado ficou lá triste. Aí o profeta chega para ele e diz assim: Davi, o que a gente vai fazer com uma situação dessa? Tu é o rei, tu é que julga. Libera aí alguma coisa. Davi, a Bíblia diz que ele se indignou e falou assim: vamos arregaçar com esse homem, destruir a vida dele. No final, Davi não sabia que era uma parábola. E aí, o profeta diz para ele: sabe quem é esse homem? É você, Davi. Ave Maria! Você é esse homem rico que tinha muitas esposas, muitos servos, muitas servas, muito dinheiro, e Urias não tinha nada. Só tinha uma esposinha, a ovelha, a representação da esposa. Você foi lá e tomou a esposa dele e ainda o matou. Ou seja, você acaba de liberar uma sentença sobre você. Aí o profeta diz assim, ó, eu vou ler. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, me desprezaste. Tá falando no caso de Deus, né? E tomar-te a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei na tua própria casa o mal, e isso virá sobre ti. E tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Portanto, o que tu fizestes em oculto, eu farei esse negócio perante todo Israel, perante o sol, ou perante a luz do dia. Aqui nasce um entendimento sobre os nossos pecados, sobre as nossas iniquidades que estão escondidas. Tudo aquilo que a gente faz em trevas, em segredo, ó, ninguém pode saber. Uma hora isso vai ser revelado à luz do dia. Uma hora o resultado vai vir. Uma hora o galardão da iniquidade chega. Uma hora o boleto ele vai vir. E em alguns casos vai vir para todo mundo ver. Pois bem, aí a espada começa já a passar na família de Davi. Porque no caso extraconjugal com Betseba, ela fica grávida. E ali a primeira sentença, o primeiro julgamento, a primeira visitação do Espírito que vai vir trazer essa justiça. A criança morre. 2 Samuel 13, versículo 1. Repare que no versículo 13 de 2 Samuel capítulo 12, Deus ele perdoa Davi. Porém, isso não anula a sentença e nem vai fazer com que a consequência do pecado dele não seja punida. A mesma dinâmica acontece nos dias de hoje, nesse tempo da graça. Pecamos, nos arrependemos, Deus perdoa, porém viveremos a consequência do pecado. Quarto ponto. Olha, você percebe que os filhos de Davi vão reproduzir os mesmos modelos, os mesmos comportamentos de iniquidade que ele tinha, as mesmas inclinações, porém de uma forma bem mais terrível. Ainda em 2 Samuel capítulo 13, nós temos aqui Aminon, que se apaixona pela sua irmã. Eu estou falando de filhos de Davi, irmãos. E aí, lá no versículo 14 do capítulo 13 de 2 Samuel, ele se finge de doente, aí fala assim: eu queria tanto que a minha irmãzinha viesse cuidar de mim. E o cara fingindo que está doente, a irmã chega, inclusive era menor de idade ela, e ele a violenta sexualmente. O irmão de Tamar, que é Absalão, fica sabendo disso, que o seu irmão, meio-irmão no caso, foi lá e abusou sexualmente da sua irmã, violentou ela. Sabe o que Absalão faz? Vai lá e mata o seu próprio irmão, Aminon. Percebes aqui que Davi, ele tinha essa iniquidade de ser um cara violento. Inclusive, mandou matar Urias. Percebes aqui que Davi, ele tem essa iniquidade de prostituição sexual. Tá aí, os seus filhos é a mesma réplica. Só que eles vão reproduzir um modelo bem pior do que Davi. Davi não praticou incesto, pelo menos a Bíblia não diz. Mas tá aí, o filho dele fazendo isso. Depois disso, Absalão, vou resumir, tá? Absalão, meus queridos,
quis tomar o reino de Davi. E uma das coisas para demonstrar poder foi pegar as concubinas do seu pai, que eram as suas mulheres também, montou uma tenda ao ar livre lá em Israel, pegou essas concubinas de Davi e fez ali um culto de sexo explícito, para cumprir inclusive a profecia de Natã. O que você fez em escondido eu vou revelar à luz do dia, só que através do teu filho. Vou pegar as tuas mulheres e vou dar ao teu próximo. Porém, era bem próximo, porque era o filho. Lembrando você que Betseba não foi a primeira mulher que foi roubada, vamos dizer assim, né, do seu esposo. Lembra-se também de Abigail, a esposa de Nabal. Imagina a vergonha para Davi, o filho fazendo aquilo e ainda querendo tomar o seu reinado. E a Bíblia diz então que depois ele continuou querendo tomar o reinado do seu pai a ponto de ir à guerra contra o seu pai. E Davi fica sabendo disso e fala o seguinte: olha, quando vocês forem para a guerra contra o meu filho Absalão, por favor, não matem ele. Irmãos, Absalão começou a perder a guerra, fugiu. Na fuga, ele vai passar debaixo de uma árvore, fica engarranchado sem conseguir sair da árvore, e o capitão de Davi, capitão do exército, Joabe, encontra ele lá tentando sair. Joabe não pensa duas vezes, pega a espada e mata Absalão. Olha, irmãos, tanta desgraça na vida do rei Davi. Ele foi um excelente rei, um cara que venceu guerras e batalhas, mas a sua família foi uma família destruída. Ou seja, a influência do espírito geracional pegou ele, que destruiu com a vida dele completamente. E não é à toa que Davi, no final da vida dele, quando ele está velho, não tem ninguém, nenhum dos filhos para cuidar dele, porque a família dele foi destruída. Para não ficar mais longo do que já está essa aula, eu poderia aqui também citar, eu vou só citar para você, para enriquecer mais o seu conhecimento. E lembrar você que esse espírito de prostituição já vem caminhando, na genealogia de Davi, porque Davi é descendente de Raabe. Quem era Raabe? A prostituta. E tem também um comentário que não é bíblico, não tem como ser provado, mas a título de curiosidade e conhecimento, alguns dizem que Jessé, pai de Davi, teve um caso extraconjugal, porque ninguém conhece a mãe de Davi, e Davi é diferente dos seus irmãos, ele é ruivo, ele é rejeitado, ou seja, ele é tratado como um filho bastardo. No Salmo 51, ele diz que em pecado a mãe dele concebeu ele, e em iniquidade ele foi gerado no ventre da sua mãe. Então, alguns acreditam que Jessé teve um caso extraconjugal, ou seja, esse espírito de prostituição vem lá de Raabe, passa por Jessé, passa para Davi, que passa para os seus filhos, e o resultado é tudo isso que eu estou dizendo para você: desastre. Ciclos de destruição familiar. Mesmo assim, você percebe que mesmo assim, por mais que tenha pecados e iniquidades, em algumas áreas você vai ser derrotado. Em outras áreas, Davi foi vitorioso, foi excelente. O que eu quero dizer para você? Você vai olhar para a área da tua vida aonde você está sofrendo mais derrota e vai começar a se levantar para lutar contra isso que está trazendo derrota para a tua área da vida. Se é amorosa, se é financeira, se é na tua saúde, se é dentro da tua família, você tem que se levantar. Você pode passar essa vida toda aqui, não ter vitória nessas áreas da vida, continuar confessando a Jesus e ir para o céu, mas naquela área exata da tua vida você foi vencido pelo diabo, vencido por essa influência maligna. Davi é um exemplo. O outro exemplo, as 4 gerações dos anciões que eu citei aqui para você, mostrei aqui na edição em Joel. Agora, veja só na vida de José do Egito. Inclusive, o ano passado, em 2022, eu gravei uma série de vídeos, 7 ministrações, 7 pregações,
Depois você procura no YouTube aí, Eu Sou José. Escreve no YouTube, Eu Sou José Eliseu Lustosa. Vai aparecer os vídeos, as orações, tudo. Pega as ministrações, pega as palavras e assista também se você quiser. Eu passei 7 semanas falando da vida de José. E aqui eu vou dar uma palhinha, só um resumão, tá? José, ele é o cara que rompe com o ciclo, com o loop de repetição. José começa aqui, ó. Eu coloquei aí no esboço o nascimento, né? Ele é quem? Ele é o filho da mulher estéril. Olha aí. Raquel é a esposa que Jacó mais amava. Nós temos o texto aqui de Gênesis 30 que diz assim: e ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus tirou a minha vergonha, e chamou-lhe de José. José significa o Senhor me acrescenta outro filho. A palavra Iosef, que é José, significa o Senhor acrescenta. José é aquele cara que veio para somar. Aonde ele chega, ao invés de diminuir, ele soma. Ele é o cara que veio para fazer a diferença. Ele é o cara que veio para fazer a diferença. Aonde ele está, não há divisão, pelo contrário, há uma soma. Há uma multiplicação. É isso que ele faz. E como nós estamos falando de repetição, de demônios, de loops, de algo que vem dos antepassados, você pode olhar. Aqui é um resumo, mas pega lá os vídeos para você ver. José, ele luta com os mesmos demônios que a mãe dele lutou. Só que a mãe dele lutava contra a outra esposa e ele é contra os irmãos. Ó, eu coloquei aqui, ó, ciúmes, porfia. Os irmãos não tinham ciúmes dele? Não competia com ele? Quando ele ganhou a túnica, o que eles fizeram? Você sabe. Brigas, competições, inveja, rejeição. A mãe também era rejeitada. A mãe tinha inveja. Eu coloquei até o versículo aqui. Gênesis 30, versículo 1. Raquel chegou ao ponto de chegar para Jacó e falar assim, ó, você tem que me dar filhos, senão eu morro. Aquela mesma força maligna que lutava contra sua mãe Raquel e ali na competição com a outra, que era Lia, José vai enfrentar isso com os seus irmãos. Aí o que acontece? Qual é a primeira coisa? José, ele tem um sonho, ele ganha a túnica e ele diz, estou arrebentando, ganhei a túnica, estou feliz. Aí ele teve o sonho, contou para os irmãos. Esse cara já ganhou a túnica. Agora vem com esse sonho dizendo que ele vai dominar a gente? Eu quero que você repare José, pensando assim, não, a minha vida, eu vou arrebentar na vida. Olha o que eu já ganhei. De repente os irmãos pegam ele, joga ele na cova, joga ele no buraco, vende ele e ele vai para o Egito. É a primeira vez que acontece uma coisa negativa, ruim, maligna com José. Mas José é o cara perseverante. Ele vai lá para o Egito, começa a trabalhar, Potifar gosta dele, e Potifar fala, não, você é um cara diferenciado, você veio para somar. Eu estou dizendo, irmãos, isso, sabe por quê? Porque tem gente assim como José. Tem um monte de gente assim. É um cara bom, é uma pessoa esforçada, uma pessoa que vem para somar, é uma pessoa que coopera com tudo, aonde ele vai faz a diferença. Todo mundo prospera, menos ele. Potifar, o que acontece? Gosta do cara, dá uma posição melhor para ele. Vai trabalhar com Potifar, lá ele se torna o braço direito de Potifar, tá ali arrebentando. Ele pensa, agora eu vou arrebentar, agora sim, agora eu vou prosperar, agora eu vou me dar bem na vida. Ao loop, de novo. Aí acontece aquele caso com a mulher de Potifar. Ele é acusado de abuso. Potifar faz o quê? Prisão para ele. Ele já tinha sido jogado na cova pelos irmãos. Agora vai jogado na prisão. José é o exemplo do cara que está dizendo assim, nossa, quando eu penso que eu vou arrebentar, quando eu digo assim, agora. Não, agora esse negócio vai dar certo. Dá errado. José é o cara que diz assim, ó, não, agora eu dei um passo para frente. Olha, eu sou o braço direito de Potifar. Não, agora daqui ninguém me para mais. De repente, pá! Aonde ele foi parar? No cárcere. E é aqui que eu quero ler com vocês. Gênesis 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar aonde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Aí o que eu quero aqui desse texto é só essa expressão, casa do cárcere, que significa o quê? Beit Koar, casa dos ciclos. Eu não estou falando de loop. O que significa o loop? Ciclo, sequência, repetição, algo redondo, casa redonda, masmorra fechada com paredes. O que estava acontecendo com José
fisicamente, naturalmente, poderia ser para uma pessoa que não tem entendimento espiritual. Uma coisa da vida, uma coisa do destino. Não, quando ele está na casa do ciclo, representa tanto um lugar físico como um estado espiritual. Casa do ciclo já está falando, aonde o cara vai andando, não tem começo, não tem meio, não tem fim. É como a vida dele estava. Coisas se repetindo ciclicamente. Você consegue entender? Casa dos ciclos é um lugar espiritual, onde a pessoa anda e volta sempre para o mesmo lugar. Eu coloquei aqui também que Marta, lembra de Marta, a irmã de Maria? Ela representa este modelo de cristão no Novo Testamento. De alguém que fica andando em círculos. Aí eu coloquei aqui para vocês aqui, Lucas 10, 41 e 42. Respondendo, Jesus disse, Marta, Marta, olha, 2 vezes, é para chamar a atenção. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, o qual dela, de Maria, não será tirada. Aí eu coloquei para você aí que ansiosa, né? Em algumas traduções também já vem uma das traduções mais corretas, que é dividida, está dividida. Ansiosa significa o quê? Dividida em 2 partes. Não sabe se faz uma coisa ou outra. Indo em direção oposta. Está indo pelo caminho errado, Marta. Isso significa estar ansioso. Inclusive, quando a pessoa está ansiosa, é isso aqui que acontece com a pessoa, tá? Também significa essa palavra distraída. De novo, eu vou colocar o sentido figurado. O sentido figurado é o quê? Procurando promover os seus próprios interesses. É o estado de alguém que está ansioso ou ansiosa. E a tradução que eu quero chegar é essa. Andando em círculos. Ela estava na casa dela, com a oportunidade de estar com o mestre. O mestre estava ali ensinando já Maria, e para ela ter parado para ouvir as palavras do mestre também. O que o mestre estava ensinando. Porém, ela arrumava uma coisa aqui, uma coisa ali. Não, pode falar que eu estou ouvindo. Não é assim? Tá não está prestando atenção. Ouvindo tá. Entra no ouvido e sai no outro. Modelo de crente que não para nada. Não para nada para poder aprender com os seus mestres, ou seja, com aquelas pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, na tua vida para te ensinar algo. O modelo de crente Marta não para ouvir não, não para prestar atenção não. Talvez a bênção vai vir de uma instrução que a pessoa tem que tomar. Talvez a bênção venha de uma instrução de alguém que vai dar uma palavra. Não presta atenção, não para ouvir ou não dá atenção para aquilo. Depois está chorando as pintangas para Deus. Por que Deus não me abençoa? Por que minha vida está assim? É porque... Ainda coloquei aí, né, que Marta não compraria esse curso porque ela ia falar o quê? Não, estou muito ocupada. Posso até ter o dinheiro. Não, estou muito ocupada, estou fazendo isso, aquilo, outro, não dá tempo e pá. Não, não é uma oportunidade para mim, não, vou deixar para depois. Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu fazer outra ali. Não é assim? Porque se ela não parou para Jesus, que é o mestre dos mestres, imagina para mim. Né? Mas para esses crentes, eu digo a mesma coisa que Jesus disse. Olha o versículo que eu coloquei aí. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirado dela. Esse tipo de crente, que é como Marta, que não para nada, para aprender nada, eles perdem a melhor parte. Irmãos, a melhor parte de um culto, vou trazer aqui para a nossa realidade de igreja, não é a parte do louvor, da canção, não. A melhor parte é quando a gente aprende, quando a gente para ouvir. Sabe qual é a melhor parte de tudo? É o que você está fazendo aqui. Ou melhor, o que você fez, parando para aprender. Essa é a melhor parte. Do mesmo jeito que Jesus disse para Maria, eu digo para você. E essas revelações que estão sendo colocadas dentro de você através desse curso, não será tirado. Pelo contrário, o propósito aqui é acrescentar mais coisas na tua vida. É aumentar. E depois vocês vão testemunhar de grandes bênçãos. Vocês acreditam? Amém. Pois bem, agora vai dar um curto-circuito na tua cabeça. Porque o que eu vou te falar aqui, dificilmente você vai encontrar alguém falando sobre isso. Eu vou chamar isso de o ponto fora da curva. É uma expressão, né? Vamos lá? Na verdade, a Bíblia diz o seguinte, eu vou ler para você. Como a neve no verão e como a chuva na época da colheita. Como a neve no verão. O que acontece com a neve no verão? Derrete,
seja, não adianta nada ter neve porque vai derreter. Como a chuva na colheita, que vai atrapalhar a colheita, né? Vai desperdiçar muita coisa, ou seja, prejuízo. Não serve para nada, só para atrapalhar. Assim a honra não fica bem ao insensato. Versículo 2, já vou te dizer onde está isso. Como o pardal que foge sem rumo, ou a andorinha que esvoaça veloz. Assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Ou seja, quem é essa pessoa que não merece receber a maldição ou o que eu chamei de galardão da iniquidade, como Pedro disse sobre aqueles homens lá na sua segunda epístola, no capítulo 2, no versículo 13, sobre o galardão da iniquidade. O que eu quero dizer? É possível alguém estar sofrendo, doente, sem dinheiro, sem conquistar, sem vencer, mesmo que não tenha argumento no mundo espiritual contra ele? É isso que nós queremos falar agora. É o ponto fora da curva. Meus queridos, tem exemplos bíblicos, mas eu quero dizer que talvez nos dias de hoje é difícil você encontrar alguém que se encaixe nisso, ou seja, que não tem culpa no cartório, que não pratica pecados e iniquidades, que não tem argumentos, mas está lá o mal estabelecido na vida dessa pessoa. É difícil. Possa ter que tenha? Pode. Mas eu tenho uma resposta para você também que talvez pense assim: eu não estou nem em pecado, não estou nem em iniquidade, eu já renunciei, já não sei o que, e o mal ainda continua. Espere aí, deixa eu te explicar. João, capítulo 9, Jesus fala sobre isso, sobre um cego que nasceu cego. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, quem é que pecou? Foi ele ou foi os pais? Para você ver que eles têm esse entendimento do que eu estou passando aqui para vocês. Eles carregam isso. Alguns pegam essa pregação aqui, essa passagem bíblica aqui de Jesus para dizer: aí, tá vendo? Esse negócio de maldição hereditária não funciona, porque o cara não tinha pecado nenhum, não tinha maldição nenhuma, mas o mal estava... Então, isso não existe. Peraí, você que não está entendendo nada. Aqui é o contrário, deixa bem claro que existe esse conceito, que existe esse entendimento e essa influência espiritual familiar de quem pratica o pecado e o resultado é maldição. E eu já digo logo, esse é o exemplo do Novo Testamento e do Antigo Testamento, que é Jó. Jó não tinha pecado nenhum. E aí, tanto Jó como o cego de nascença de João capítulo 9. São pontos fora da curva. No caso de Jó, a gente sabe que Deus permitiu Satanás fazer aquilo. Em recompensa, Jó recebeu uma restituição de tudo quanto tinha perdido, tá? E recebeu em dobro tudo que ele tinha. E ainda no final, devido a ele ter passado um período doente, a Bíblia diz que Deus estendeu os anos de vida dele e ele viveu 140 anos, ou seja, Deus recompensou ele por permitir aquilo acontecer e a recompensa foi tremenda. No caso aqui do cego de nascença, Jesus disse o quê? É para que se manifeste nele a glória de Deus. Ou em outras traduções, mais próximo do original, é para que alguém manifeste nele o poder de Deus, a glória de Deus. E Jesus vai lá e cura ele. Tanto no exemplo de Jó como no exemplo do cego. Por mais que eles não tenham nada contra eles, mas a maldição está estabelecida, tem uma sentença, tem algo sobre eles, eles vão ser agraciados. Eles vão ser alcançados pelo poder e pela graça de Deus. Ou seja, não vão morrer com aquele negócio, com aquele mal, com aquela maldição, com aquela doença, com aquela crise financeira. Isso vai ser revertido porque ao longo do processo, ao longo da vida deles, Deus vai os encontrar para fazer justiça para eles. E a justiça é o quê? Curar, restaurar financeiramente e tudo. Eu acredito nisso. Se o cara não tem culpa no cartório, não tem nada devendo no mundo espiritual, Deus vai o encontrar e vai mudar a sorte dele. Caso contrário, se é eu e você que temos culpa no cartório e sabemos que pecamos muito, que os nossos antepassados praticaram muita coisa ruim e hoje a gente vê resquícios disso
refletindo na nossa vida, nós devemos nos posicionar para romper com esses ciclos, quebrando o comportamento inútil, renunciando, se arrependendo e desejando viver uma vida nova. E foi isso que aconteceu no período dos anciões que estavam lá, bêbados, embriagados, que a gente citamos aqui de Joel, capítulo 1. Vamos ver agora, dessa mesma passagem, os ciclos de restauração financeira que houve na vida deles. Vamos ver? Mas voltando lá a Joel, aí a gente vai lembrar daquelas 4 gerações, os 4 gafanhotos, as 4 fases da vida, aqueles ciclos que se repetiam ali, um pior do que o outro. Para esses 4 ciclos de destruição financeira, também houve 4 ciclos de restauração de Deus. Eu não vou ler o texto, eu vou deixar para você ler aí, mas eu quero dizer para você que no capítulo 2, do versículo 23 ao 25, nós temos as revelações que precisamos. O que Deus disse lá para eles? Fazerem o quê? Se arrependerem, despertar, chorar, clamar, jejum, oração, um monte de coisa. E se posicionar. Eles tinham que se posicionar. E aí, qual é a promessa? Olha a restauração. Comereis à vontade, até que vos farte. Você vai encontrar isso aí. Segundo ciclo de restauração, louvareis ao nome do Senhor. Sabe o que é louvar o nome do Senhor? É agradecer, é ser grato. Terceira bênção, ou terceiro ciclo de restauração. Jamais o meu povo será envergonhado ou humilhado. Quarta bênção, derramarei o meu espírito sobre vocês. A plenitude de tudo. Eles estavam vivendo 4 gerações de derrota, destruição e fracasso. Para isso, Deus promete 4 níveis de bênção, 4 ciclos de restauração e restituição financeira. Como é que eu faço para viver isso? É fazer o que eles fizeram. Mas eu quero te dar outro exemplo também de um ciclo anual. Vamos lá? Esse looping aqui de repetição aconteceu 7 anos com Israel. Uma pilhagem. O que é pilhagem? É o roubo, é o saque quando ele vem com bando, entendeu? Inclusive na época aqui de Gideão, que é isso que a gente vai falar, era um ataque nas finanças deles estratégico. Não atacava em outro período, a não ser neste período, que era o período da colheita. Os midianitas vinham saquear, pilhagem, roubar tudo, levar tudo numa data determinada. Existem pessoas que vivem ciclos, loops de derrota financeira na mesma época, no mesmo período do ano. Eu já ouvi demais isso. Pastor, chega tal mês. Meu Deus do céu, é terrível para mim. Eu já desanimo, porque eu já sei que vai vir um rombo. Eu já me preparo para o baque. Isso acontece contínuo na minha vida. É isso que aconteceu com eles. 7 anos assim, no período da colheita. Aí você começa a entender que a batalha espiritual, irmão, ela tem que ser estratégica. Porque o diabo também, ele usa de estratégia. Nesse período aqui, o texto tá aí, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá bom? Na explicação, mas vai aparecer sempre na sua tela aí, na edição. Na época da colheita, os midianitas vinham para roubar, porque já sabia que a colheita já estava madura. Imagina então, vamos colocar para os nossos dias, você ganha por mês, imagina, porque é assim, a maioria do pessoal ganha por mês, tem outros que não. Mas vamos supor que você ganha por mês e todos os meses, durante 7 meses, no dia que você recebe o seu salário, ou caiu na conta ou você está com ele no bolso. De repente acontece um assalto, de repente acontece um saque, de repente o dinheiro some, você perde tudo. No caso dos midianitas, eles vinham com violência para destruir com tudo e levavam tudo. Você trabalhou o mês todo, ralou, batalhou e roubaram tudo de você? No caso deles foram 7 anos assim, imagina. Eu planto, eu vou cuidar da terra, eu vou fazer um monte de coisa. Quando eu vou colher, ter o meu benefício, me roubam. O nível estava tão grande, irmãos, que eles estavam com tanto medo que eles foram morar nas cavernas. As cavernas que ficavam assim nas montanhas. Eles foram morar lá, se escondendo de medo dos midianitas. O que eu quero chamar a atenção para você aqui é 2
palavras ou duas expressões, que é no primeiro versículo, quando a Bíblia diz assim, ó, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas. Você vai lembrar que Deus, ele não julga com injustiça. Ele não faz apenas por fazer, porque Deus é mau. Tem que ter argumentos no mundo espiritual, porque senão ele blinda, ele protege. Mas lembre-se, o culpado, ele não tem por inocente. Você está errado, ele não vai defender o seu erro. É o seu pai, não defende. Deus, ele é o justo juiz. Essa é uma realidade que poucos querem reconhecer. Muitos acham que Deus vai ficar passando a mãozinha. Não. Por mais que ele faça isso com o coração doendo, ele permite, porque ele é justo. Olha o começo do versículo para você ver. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí eu volto para você aqui, ó. O diabo pega os argumentos e diz, ó, eu quero prejudicar eles financeiramente, vou usar os midianitas. No seu caso, usa muitas outras coisas, né? Nos dias de hoje, é desse jeito. Vou usar os midianitas. Eu posso, olha a expressão, o que significa. Os deu, Natã, entregou, cedeu. Olha a terceira, permitiu. Quando Deus olha os argumentos contra o povo de Israel na época, está aqui, ó. O diabo apresentou eles e está aqui escrito, eles fizeram o que era mal, eles erraram, eles pecaram, eles abandonaram, alguma coisa eles fizeram. O argumento dava essa sentença sobre eles. E Deus cedeu, repito, mesmo com o coração doendo, Deus ele cede. E permite que os midianitas venham e tomam tudo. Enquanto o povo está passivo, você viu que 7 anos se passaram. Aí o texto vai dizer que depois de 7 anos eles buscaram ao Senhor. Olha tanto que demorou. E eu vou dizer para você que tem pessoas que vão passar a vida toda dentro de uma igreja e não vão se levantar. Aí você vai lembrar das aulas passadas, porque foram reforçadas na cabeça dessas pessoas, na mentalidade deles, que não, você não pode enriquecer. Dinheiro é do diabo, todo rico é isso, aquilo outro. Muitas coisas fortaleceram, justamente para você não reagir, você ficar refém da miséria, refém da pobreza. O negócio é sério. Uma pessoa assim, ela está totalmente amarrada pelo diabo. E não só espiritualmente, como mentalmente, na mentalidade dele e dela. E essa mentalidade, com a passividade deles, fizeram com que durante 7 anos eles ficassem o quê? Olha a outra palavra aí. Empobreceu. Israel empobreceu. Dalau a palavra. Eles definharam. Eles secaram. Eles rebaixaram-se. Ou seja, diminuíram. Estavam aqui num patamar, foram para outro. Foram rebaixados. Esvaziados. O sentido figurado dessa palavra é emagrecer. Ficaram só o cibito baleado, como eu digo. Olha o outro sentido figurado da palavra. Ficaram com um olhar melancólico. Tristes. E a última, oprimidos. Empobreceu, oprimidos, olhar melancólico, cibito baleado, magricelo, pobre, sem nada. Aí alguém resolve romper com isso. Alguém não aceita, morrendo de medo também. Gideão, aí você conhece a história. Ele se levanta, não aceita. Vou malhar trigo no lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Aceitar essa miséria não dá mais. E aí Deus fala, você é corajoso, você é valente. Embora, vamos para o altar, vamos para o sacrifício, depois vamos para a guerra e vamos mudar essa situação. Foi tudo isso que Gideão fez. E não venceu? Venceu ou não venceu? Você conhece a história. Ele venceu. Ou seja, ele conseguiu romper com esse ciclo, romper com esse loop, porque ele teve coragem, porque ele foi para o altar sacrificar e depois foi para a guerra. Vou repetir uma coisa para você. Sabe qual é a vantagem sua para uma pessoa que está lá do mundão, que talvez serve aos demônios, está em outras religiões, em outra linha de espiritualidade? A diferença é que você tem a revelação do Todo-Poderoso, daquele que tem muitos exemplos de vitória. Quando você se conecta a essa revelação, você fica um passo à frente. Tem pessoas, inclusive eu falo até crente, cristão, dentro de igrejas, que são passivos. Não estão lutando e batalhando por esse direito que eles têm. Eles estão aqui, é povo de Deus, é Israel, mas estão sendo pilhados, estão sendo saqueados, estão sendo roubados e deixando, empobrecendo cada vez mais. A diferença de Gideão é, para você, nenhuma. A questão é que ele se levanta para não aceitar mais aquilo. Você pode perceber na história de Gideão, quando ele se levanta, um impulso elétrico nós chamamos. Um despertar, pode ser. Um avivamento. Vai linguagem de crente mesmo. Um avivamento acontece. De cara,
Quando Gideão fala assim, eu não aceito mais isso, de cara. Quantos guerreiros ele arrumou? De cara, 32 mil pessoas. No caso, 32 mil homens de guerra. Aí ele vai passar pelo treinamento e aquela coisa até ficar aos 300 valentes. Mas de cara, o exemplo dele, a atitude dele, o posicionamento dele, o desejo dele de romper com aqueles loops, de não aceitar mais aquilo, fez com que 32 mil homens também tivessem o mesmo posicionamento dele. Só de você se levantar para investir num curso desse, querer o milagre, viver um novo nível de bênção. Quando o milagre acontecer na tua vida, Deus te visitar, vai acontecer o mesmo. Outras pessoas da tua família, quando vê a vitória de Deus na tua vida, vai se levantar também pelo teu exemplo, pela tua coragem, pela tua ousadia, pela tua vida com Deus, pelos altares que você vai levantar depois daqui. Se ele não tivesse feito aquilo, continuaria a mesma. Ou, de mal para pior, seria talvez uma geração de pessoas que ia ficar reclamando e murmurando, colocando culpa num é o sistema, é o político, é isso, é aquilo outro, eu não prospero isso. Pois bem, se você chegou até o final dessa aula, desse vídeo, saiba que você é um privilegiado por receber respostas bíblicas de coisas espirituais que acontecem contigo. É lógico que em um vídeo só não dá pra gente identificar em relação a cada pessoa, ponto a ponto, identificando, cada um. Não, isso aqui serve pro geral. Mas é lógico que no meio do processo, do estudo, do entendimento, você vai entendendo e vai resolvendo essas questões no mundo espiritual, não é verdade? E agora então eu quero convidar você para a gente abrir este propósito de oração, se assim você quiser participar. Se não, pode sair do vídeo agora e não faz a oração. Mas se você quiser agora caminhar conosco, agora mais 20 dias de oração, você é meu convidado especial para participar deste propósito de oração, para quebrar com esses loops, essas repetições, tanto na tua vida como também na tua família. Você já marcou o joinha, o gostei, o like? Meus queridos, me segue lá no Facebook, eu vou deixar o link aí nas descrições, vai ser escrito assim, vídeos curtos, aí vai ter um link do Facebook. Clica, você vai para uma página do Facebook onde eu estou fazendo videozinhos assim de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos de motivação, de oração, uma palavra, coisa assim rápido para abençoar a tua vida, tá bom? Segue a gente lá também, eu tenho certeza que vai ser bênção, ok? Quer participar da campanha? Vamos juntos? Então, ore comigo. Diga assim, Senhor Jesus, neste momento, eu quero entrar no mundo espiritual, diante deste tribunal, e te pedir, Senhor, que a partir de hoje, durante 21 dias, começando com hoje, eu irei me apresentar diante desse tribunal, não para me justificar, mas para ser justificado pelo sangue de Jesus. Ou seja, durante esses dias de oração, eu quero exercitar a minha fé para cancelar sentenças, decretos de maldições na minha saúde, na minha vida amorosa, financeira, espiritual, na minha família e familiares. Senhor, eu quero agora que o Senhor me veja, me contemple, olhe para mim, tenha misericórdia de mim, me perdoa, me lava com o teu sangue, me protege, porque são 21 dias de batalha, de guerra, mas pelo nome do Senhor eu irei vencer essa influência do mal. E já digo, toda influência de espíritos geracionais, vocês vão ter que sair, porque eu não aceito mais derrota na minha vida e na minha família. Vocês vão ter que sair pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Se você gostou do conteúdo,
quiser abençoar esse ministério voluntariamente, mande aí um superchat, compre estrelinhas, se você está no Facebook, ou faça uma doação direta para a gente, tá? Aqui embaixo nas descrições vão ter dados de conta bancária. Se você quiser fazer isso só no final da campanha, não tem problema também não. Ou qualquer dia, só ajude, contribui, porque isso vai voltar para a tua vida e a Bíblia diz que é até 100 vezes mais, tá bom? Eu vou deixar aqui você então com uma vinheta, caso você queira abençoar, ofertar a nossa vida, fazer uma doação para o nosso ministério, e aqui abaixo também tem esses mesmos dados que vão aparecer nessa vinheta para você. Olha só, eu estou postando esse vídeo numa sexta-feira. Na segunda-feira eu irei começar a postar as orações. Então, compartilha, chama o máximo de pessoas que você puder para vir participar dessa campanha. Não, mas eu já estou assistindo, já foi postado um monte de vídeos. Vai lá na playlist, que é o primeiro link nas descrições. Você vai encontrar todos os vídeos e vai mandando para as pessoas também, tá bom? Eu sei de uma coisa, muita gente vai receber muita vitória aqui, em nome de Jesus. Vamos lá? Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62 984 93 3100, é celular. Pix Banco do Brasil, Pastor Eliseu Lustosa 2, @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal, Pastor Eliseu Lustosa, @gmail.com, ou através das contas bancárias. Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseulustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.